verso 28 também. Atos 1:8, Joel 2:28. Atos 8, vamos falar juntos? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Amém. Joel capítulo 2, verso 28. E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Amém. Até sobre os servos, sobre as servas, derramarei o meu Espírito naqueles dias. Mostrarei prodígio no céu e na terra, sangue, fogo, colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, até que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá nos últimos dias que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Ou seja, Deus quer que todos sejam cheios do Espírito Santo. Deus quer que você seja cheio do Espírito Santo. Amém? E esse acontecimento se deu, você sabe, aí em Atos 1:8. Em Atos 1:8, ali todos foram cheios do Espírito Santo, diz ali a palavra, todos receberam o Espírito Santo. Atos 1:8 fala desse começo, início da igreja primitiva, que veio então acontecer e consumar em Atos 2. Abra sua Bíblia em Atos 2, que ali você vai ter ao cumprimento já da promessa e da profecia de Jesus. E depois de alguns dias eles seriam então cheios do Espírito Santo, receberiam o Espírito Santo. Como que veio o Espírito Santo naquele momento? Como que eles demonstraram que estavam cheios do Espírito Santo? Por meio dos dons. Os dons veio sobre eles, os dons do Espírito Santo. Ao cumprir seu dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo. Pousou sobre cada um deles, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar. Então isso aí a gente já conhece, já sabe, né? O enchimento do Espírito Santo dá ao homem, dá àquele que recebeu o Espírito a capacitação, o poder. Quando se fala ser cheio do Espírito Santo, está se falando então ser cheio do poder de Deus, a capacidade de Deus. A presença do Senhor, ela vem, e quando a presença do Senhor vem, muitas vezes não vem em manifestação de dons. A presença é uma coisa, o poder de Deus vem a atuação de outra maneira, é isso? Agora, lógico que nós queremos tanto um quanto a outra parte. Queremos a presença de Deus, mas também queremos o poder de Deus. Queremos ter a santidade que vem com a presença, ou também a capacidade de realizar a obra de Deus que vem pelo poder do Espírito Santo, tá certo? Por que você precisa ser cheio do Espírito Santo? Por que há necessidade no seu coração de você ser cheio do Espírito de Deus? Primeiramente, Romanos 8:26 mostra aí que nós necessitamos do Espírito Santo para orar. Orar não é uma atividade meramente mecânica ou de decorar. Jesus condenou a oração, que era mais uma reza, uma repetição de palavras. Jesus quer, Deus quer que nós venhamos orar cheios do Espírito Santo. Quem achou aí pode ler para a gente Romanos 8:26? Eu não esqueci aí a introdução, uma estrofe não, eu não esqueci não. Vou falar no final sobre essa estrofe. Também
assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Amém. O mesmo Espírito intercede por nós, até com Gemidos inexprimíveis. Isso aí não é outra coisa senão orar cheio do Espírito Santo. A oração não terá êxito na sua vida, você não terá vitória na vida de oração, se você não contar com o Espírito Santo. Ele está em você. Quando você for orar, você precisa pedir: Deus, encha-me com o teu Espírito. E se você não recebeu o batismo do Espírito Santo, que é esse primeiro enchimento, você precisa buscar. Nós vamos ver depois aí como receber o Espírito Santo, certo? Em linhas ali teóricas, né? Lógico que a prática que é mais importante, a necessidade de viver é mais importante. Você precisa do Espírito Santo também para testemunhar, certo? Com R aí no final. Testemunhar. Atos 1:8. Nós já vimos no versículo. Você precisa do Espírito Santo. E essa questão do testemunhar é uma das ordenanças de Jesus. Jesus nos deu algumas ordens específicas. Você sabe quais foram as ordens que Jesus deu para você? Quais foram os mandamentos que Jesus deixou para você? Mandamento é ordem, aquilo que ele deixou para a sua vida, né? Primeiro mandamento: amar uns aos outros. Errado. Não, amar a Deus. Amar a Deus. Primeiro mandamento que Jesus deixou para nós, como igreja, é amar uns aos outros como eu vos amei. Que é o novo mandamento que Jesus deixou, certo? Essa foi a primeira ordem de Jesus. Amarás, falou para os discípulos: vocês devem amar uns aos outros como eu vos amei. Correto? Segundo mandamento que Jesus deixou: ide. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. E no capítulo 28 de Mateus: fazei discípulos batizando em meu nome, certo? Fazer discípulos em todo lugar. E o terceiro mandamento? O terceiro mandamento é ser testemunha. Qual a diferença de ser testemunha, fazer discípulos, discípulos e ser testemunha? Qual a diferença? Alguém sabe dizer aí? Fazer discípulo e ser testemunha. Há diferença? Há diferença. Mas qual a diferença que há? Parece que as duas coisas são juntas, parece que elas é a mesma coisa, mas não é a mesma coisa, querido. Ser testemunha, diga, meu irmão. A diferença é que eu não posso dar meu testemunho. Né? Testemunho quer dizer, uma pessoa tem que dar meu testemunho. Assim como Cristo deu o testemunho do Pai, nós temos o testemunho dele. Você vai dar testemunho de quem? Eu tenho que dar o testemunho de Cristo. De Cristo, de Jesus. Para todas as pessoas. É isso? E fazer discípulo é algo mais. É algo mais, muito mais. É o ensinamento. É você passar as doutrinas de Jesus para aquela pessoa que uma vez veio a aceitar o testemunho de que Jesus é o Senhor, o seu testemunho de que Jesus te salvou, te libertou e pode salvar aquela pessoa. Uma vez que aquela pessoa é salva, ela precisa então aprender, né, os mandamentos de Jesus, aprender a viver como cristão. Correto? Então são essas três ordens que Jesus deu. Então, para que você cumpra essa questão de ser testemunho, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Para você fazer discípulos, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Para você amar, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Tá certo? Para você viver Cristo, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Terceiro ponto aí, ó. Fazer discípulos, você já está aí dentro aí dessa colocação que nós vamos falar agora aqui, ó. Para servir a igreja nos dons e nos ministérios. Todos os dons do Espírito Santo é uma ferramenta, ou são uma ferramenta para você servir ao seu próximo, servir a igreja. Os dons do Espírito Santo não devem ser usados para status de poder, de quem tem mais poder, quem tem mais dons espirituais. Os dons espirituais
são para que você sirva o seu irmão e sirva a igreja naquilo que Deus te deu, que são os dons espirituais e ministérios também. Efésios 4, 11 ao 14, bem rapidamente, quem possa abrir aí rapidamente, e já outra pessoa abre em Atos 2, 43. Pode ler? Pode ler. Foi ele quem deu dons às pessoas. Ele escolheu umas para serem apóstolos, outros para os profetas, outros para evangelistas e ainda outros para os pastores e mestres de igreja. Ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo. Deste modo, todos nós chegaremos a ser uns na nossa fé e no nosso conhecimento do Filho de Deus. E assim seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo. Então, não seremos mais como crianças, arrastados pelas ondas e empurrados por qualquer vento de ensinamento de pessoas falsas. Essas pessoas inventam mentiras e, por meio delas, levam outros para caminhos errados. Amém. Atos 2, 43. Outra pessoa. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Amém. Atos 2, 43 fala então dessa manifestação de libertações, de curas tremendas, tudo por mãos dos apóstolos. Deus concedeu aos apóstolos dons. O Espírito Santo estava agindo na igreja, vidas eram curadas, vidas eram libertas, cegos viam, coxos andavam de uma forma gloriosa. Mas não havia só a questão de dons de poder, mas havia também ensinamento. Por isso que fala lá em Efésios capítulo 4, que ele deu uns para pastores, para mestres, evangelistas, apóstolos e assim por diante. Lá na igreja a gente costuma dizer, né? Bem rapidamente, para as pessoas não esquecerem, né? Usando a mão, sobre os 5 ministérios aí da igreja, usando uma mão só. Alguém já aprendeu isso? Não? Usando a mão? O apóstolo seria qual o dedo da mão? O polegar. Por quê? Porque o apóstolo ele faz a função dos outros 4. O apóstolo é aquele que Deus chamou para ser enviado e abrir igrejas. E para abrir igreja, ele também tem que ser evangelista, ele também tem que pastorear, ele também tem que ser aquele que ensina. Então ele faz a função dos outros 4. O profeta faz também aí uma função do dedo. Qual que é o dedo? O dedo indicador, porque ele diz, assim diz o Senhor. Amém? Então o profeta é aquele que aponta e afirma a palavra de Deus. O evangelista é esse dedo do meio aqui, que é o maior de todos. Por quê? Porque o evangelista ele vai mais longe, ele vai mais longe para alcançar o perdido, ele chega até onde está o perdido. Porque muitas vezes o outro não vai conseguir. O evangelista ele tem aquela paixão pelas almas perdidas, ele vai lá no mais buraco, mais fundo, ele vai lá naquele lugar que ninguém gostaria de ir. E ele vai para resgatar, para levar Jesus, ele vai no presídio, né? Ele vai aí em Boca de Fumo, na favela, em todos os cantos, encruzilhada, ele vai lá também, quem sabe, até no centro de Macumba ele vai pregar a palavra de Deus, ele se arrisca, ele não tem medo de se arriscar, ele não pensa na sua vida, esse é o evangelista, ele vai atrás das almas. O pastor faz a função desse dedo aqui. É o dedo que é colocado a aliança. O pastor é aquele que faz aliança com o povo, que está ali para pastorear, que está ali para cuidar, que está ali no dia a dia. O evangelista, ele ganha a alma e deixa para o pastor cuidar. Ele não tem muita paciência de fazer, né, o que muitas vezes o pastor faz. Tem alguns evangelistas que tentam, mas tem hora que não entra. Ora, ele não tem paciência com o povo, de ouvir a reclamação do povo, aquilo que o povo está ali nas suas necessidades. Ele gosta de ganhar alma, ele gosta de sair para o campo e ganhar alma. Ele não quer saber de ouvir problemas aqui e ali. O pastor tem mais paciência. Faltou o último, né? Qual que é o último? O mestre. O mestre é qual dele? Esse aqui. Vocês nunca ouviram isso, não, né? Não. Então é esse dedo aqui, né? Esse dedo pequenininho. Por que esse dedo pequenininho? Porque o mestre, ele
na precisão da palavra, ele vai fazer uma limpeza no coração, vai fazer uma limpeza onde o evangelista não consegue, nem o pastor às vezes consegue. O mestre é aquele que quer chegar no lugar mais pequenininho. Nós usamos o dedo, esse dedinho aqui, para fazer algumas coisas que, geralmente ele até um nojo aí, colocar o dedo no ouvido para tirar alguma coisa que entrou dentro do ouvido, é isso, alguma coisa que está incomodando. Então esse dedo aqui vai fazer a função então do mestre. O mestre vai tirar de você aquelas coisas que são ainda, que ainda estão aí, são impuras. Deus não quer que esteja mais na sua vida. Algum bichinho que entrou dentro do ouvido, alguma obra aí maligna que entrou no seu coração, o mestre vai lá e vai dar discernimento a você que aquilo ali não é de Deus. Que aquilo que você está pensando, aquela ideia que você está tendo ali, até de ser a palavra, não é de Deus. Tem muita gente das igrejas que ela lê a Bíblia e não tem o discernimento necessário. E faz, às vezes, alguns erros grandes, grotescos até. Teve um caso aqui em Minas Gerais, que foi em Minas, O pastor lendo a Bíblia, ele leu lá, vai e comete adultério. Nossa. Ele encontrou isso na Bíblia. Você viu isso, Pois é. Então tinha lá um casal na igreja e ele lendo lá o livro de Oséias, ele encontrou o texto: vai até ela e adultera. Ele entendeu isso, mas ele esqueceu que nosso português tem acentos, E na verdade não era adultera, e sim vai, fala com ela que é adúltera. Então o erro aí foi grande. Isso é um erro fácil de identificar, não para ele, mas para a gente é fácil de identificar. Porém, existem outros erros que eu já vi. As pessoas lendo a Bíblia lá em Isaías 53 e falam lá as pisaduras de Jesus. Aí a pessoa interpretou da seguinte forma: que tinha que andar nas pisadas de Jesus, porque fala pisaduras. E pisadura não tem nada a ver com pisada, tem a ver com feridas. É isso? Então a pessoa errou por não conhecer o português. Certo? Agora existem outras coisas também, piores ainda, como no caso da mulher ter que usar o véu. São erros doutrinários que acontecem por conta de interpretações erradas da Bíblia. Quem vai dar essa correção? O mestre. O mestre precisa do Espírito Santo para ter o discernimento. O pastor precisa do Espírito Santo para ter paciência. Também o apóstolo precisa ser cheio do Espírito Santo para ser o pioneiro em abrir uma obra, em um ministério também. E assim, cada um profeta, mais ainda nesse vale, precisa ser cheio do Espírito Santo para realizar o seu ministério. Todos os ministérios da igreja precisam ser executados debaixo da unção do Espírito de Deus, senão vai sair coisa errada. Também você precisa do Espírito Santo para cumprir o índio de Jesus, de fazer discípulos, de pregar a palavra em todo mundo. Mateus 18, versículo 18, capítulo 28. Você precisa do Espírito Santo para ter uma vida de santidade, para viver em santidade. Cheio do Espírito Santo para viver em santidade. Gálatas 5, versículo 1. Para a liberdade Cristo nos libertou, não nos ponhais novamente em julgo de escravidão. E o Espírito Santo, querido, ele vai te dar forças também para você vencer as tentações. E você, cheio do Espírito Santo, uma vez cheio do Espírito Santo, vem a tentação. Mas aí você pensa 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, antes de tomar qualquer decisão, porque você não quer entristecer o Espírito pelo qual você foi selado para o dia da redenção. Você se desvia do mal.
Porque você sabe que dentro de você tem a pessoa do Espírito Santo. O Espírito de Deus habita em sua vida. Ele está em você. 2 Coríntios, capítulo 6, declara, 1 Coríntios capítulo 6, versos 18, 19 diante, que você leia, fala que você é santuário do Espírito Santo. Amém? O último tópico aí, por que necessita do Espírito Santo? Qual é o último tópico aí na apostila? Para manter a unidade na igreja. Você na igreja precisa ser cheio do Espírito Santo para manter a unidade. Quem mantém a unidade da igreja é o Espírito de Deus em nós. Vamos ver aí os textos? Efésios 4, versículo 3 ao 6. Já estamos em Efésios aí, quem abriu? Façam tudo para conservar, por meio da paz que une vocês, a união que o Espírito dá. Há um só corpo e um só Espírito, e uma só esperança, para o qual Deus chamou vocês. Amém. Esforçando. Como é que diz a sua versão? Há um só corpo. Não, versículo 3 ainda. Façam tudo para conservar. Façam tudo. Não é isso que diz aí? Para quê? Para conservar. Conservar, preservar a unidade do Espírito. A unidade com a liderança. A unidade entre os irmãos. Salmo 133, não é? Salmo 133, alguém conhece aí, não? Hã? Como bom e bom suave é, os irmãos, vive a união. É como óleo precioso, que vem para onde? Que vem da cabeça, a barba, ou seja, do corpo inteiro. Então, a unidade do Espírito Santo, querido, é algo necessário, vital, para que a igreja esteja andando saudavelmente nos propósitos de Deus. Sem essa unidade, a igreja não vai funcionar adequadamente. Imagine, existem algumas anomalias na área da medicina que acontece lá. Às vezes a pessoa ela tem um problema lá. Ela não consegue comandar direito o braço dela. O braço dela parece que não tem, é vivo, não tem obediência à cabeça. O braço faz o que ela não quer. Tem algumas anomalias na medicina, mas essas coisas são anomalias. O braço começa a agir de forma involuntária, sem que a pessoa esteja comandando o braço. O braço começa a fazer assim, começa a bater nos outros. Se a pessoa tem esse comando, ela perde o comando do braço. Assim é também uma igreja desunida, sem a unidade do Espírito. Daqui a pouco o braço está lá agindo sozinho, está batendo nos outros. Por quê? Porque perdeu a unidade da igreja, a unidade do Espírito. Atos 2:42, quem abriu aí pode também já ler. 2:42. Eu estou indo rápido, irmãos, porque nosso tempo é bem curto, certo? A gente vê tudo. E perseverar na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Amém. Perseveravam na unidade dos apóstolos, na doutrina, desculpa. Perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Como é que acontece a unidade entre nós, irmãos? Como é que acontece? Lógico que é pelo Espírito, mas o Espírito vai nos unir pela doutrina. Por que você não se une a outros segmentos, não vou nem dizer denominações, mas segmentos da cristandade? Porque não tem o mesmo pensamento que o seu. Tá? Porque você tem um pensamento, você está focado numa visão. Você não vai se unir a um grupo, tá, que usa lá, que a mulher tem que usar o véu, igual eu falei do véu aqui, voltando a falar do véu. Porque você não vai aceitar aquela doutrina. Você não vai ficar numa igreja em que você não aceita a doutrina daquela igreja. Você não vai ficar em um corpo ministerial onde você não aceita a doutrina. Você está, não, isso não é de Deus. Não é possível que você diga, não, eu penso dessa forma. Não existe batismo do Espírito Santo.
O batismo do Espírito Santo é coisa do passado, ou então os dons espirituais, o dom de cura não existe mais. Então você não crê que Deus possa curar hoje. Você crê que bater palma na igreja é errado, ofende a Deus. Cortar cabelo também não pode. Pintar cabelo então é pecado também. Tem que todo mundo ficar de cabelo branco. Eu recebi uma mensagem no Zap um dia desse falando isso, né? Falei, gente de Deus, misericórdia. Vamos entrar na igreja, todo mundo de cabelo branco, né? Então tem uns então que com 20 anos já começa a ter cabelo branco, imagina. Não pode pintar cabelo, e agora? O que vai ser das fábricas de tinta? Ou então não pode trabalhar no sábado. O que vai ser de mim que sou isso, aquilo? Ou aqueles que trabalham na área de cabelo, na área, né? Então agora tem pessoas que aceitam, tem pessoas que estão lá guardando o sábado. Estão lá naquele corpo, estão lá naquele ministério. Ninguém que vai estar ali não vai aceitar aquela doutrina, vai ter que aceitar aquela doutrina, porque está naquela igreja, naquele ministério. Se ele não aceitar, ele tem que sair de lá. É igual você estar em Peniel e não aceitar a obra de recuperação, ou não aceitar a obra missionária. Não podemos fazer mais missões, não. Então não tem como. Então não tem como você ficar em um corpo onde você não está dentro da doutrina, seguindo a doutrina dos apóstolos. Olha o que diz o versículo novamente aí, o 42, não é isso? Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Hoje, os apóstolos para nós, hoje, dentro do nosso ministério Peniel, é o pastor Reuel, é o ministério em si, dos pastores dentro do Peniel. Então não tem como você estar em uma igreja onde você irá estar ali fazendo frente, não concordando com aquilo que você está ali recebendo, certo? Pode ter dúvidas. Eu tenho dúvida quanto a isso. Não tem problema, dúvida é uma coisa. Dúvida é para ser tirado, é para ser esclarecido, é para ser perguntado, é isso? Até não ter mais. Mas uma vez que você diz, eu não aceito isso, isso não é de Deus, aí a coisa começa a ficar ruim. E começa a disseminar isso entre os outros, piorou então. Fazer divisão. Aí começa a quebrar a unidade do Espírito. Que mais que eles conseguiam ter a unidade do Espírito, mantendo a comunhão. Comunhão. Como posso ter comunhão com o meu irmão? Conversando, orando com ele, compartilhando a palavra de Deus. Certo? Abra sua Bíblia aí em Colossenses, querido. Efésios mesmo também fala, pode lá em Efésios capítulo 5. Pode ser Efésios capítulo 5, tá? Efésios capítulo 5, verso 19, diz o quê? Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças a Deus por tudo, a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-nos uns aos outros. No quê? Certo? Como você vai manter essa unidade do corpo de Cristo, querido? Simplesmente seguindo isso aqui. É fácil isso? Não. Falando entre vós, entre salmos e cantos. Quando você para conversar com seu irmão sobre a sua igreja, você louva a Deus pela sua igreja, você glorifica a Deus pelo seu pastor, você começa a murmurar. Viu aí o que o pastor falou? Olha aquilo ali, não é entendeu, não. Olha que o pessoal daquele louvor lá não está muito bom não, eles precisam santificar mais, precisam jejuar mais. Você viu lá, irmã? Viu lá, irmão? Você começa a murmurar, a falar mal dos outros, a julgar os outros. Aí quebra a unidade do Espírito. Por que você precisa ser cheio do Espírito Santo? Para preservar essa unidade. Quem é cheio do Espírito Santo não vai falar abobrinhas. Aqui eu falava assim, né, em Minas? Besteiras.
Tá certo? Vai buscar falar o que está aqui, ó. Cantos espirituais, salmos, louvando a Deus de coração, dando graças a Deus por tudo. Por tudo. Seja cheio do Espírito Santo. Queira ser cheio do Espírito Santo para você viver isso, querido. Amém? Porque sem ser, não tem como viver dessa forma. Tópico 2. Recebendo o Espírito de Deus. Vamos lá? Como eu posso ser cheio do Espírito Santo? Respondendo propriamente a pergunta: quais são os passos que eu tenho que fazer, para que eu possa ser cheio do Espírito Santo, possa receber o Espírito de Deus? É a mesma coisa? Ser cheio do Espírito Santo, receber o Espírito Santo. Ainda que, lógico, quando a gente fala receber o Espírito Santo, é aquele primeiro momento em que você ali foi tomado pelo Espírito de Deus. Uma vez tendo recebido o Espírito Santo, você tem que continuar permanentemente cheio do Espírito Santo. Também eu não gosto muito de falar essa questão de receber o Espírito Santo. Eu, particularmente, não tenho nenhum problema, mas às vezes eu não gosto como as pessoas interpretam, como elas vão pensar. Às vezes ela pensa lá no Espiritismo, pensa lá como está recebendo o Espírito, né? Que as pessoas falam, está recebendo o Espírito lá. Então, às vezes eu evito falar um pouco disso, para que a pessoa não faça a conotação. Baixou o Espírito lá, né? Então, quando a gente fala receber o Espírito Santo, é porque está na Bíblia, querido. Não é porque lá no Candomblé eles usam esse termo também, não. E a gente não vai deixar de falar receber o Espírito Santo só porque eles também falam lá que está baixando o Espírito e está recebendo o Espírito, não. Entendeu? Tem que falar como a Bíblia fala. Por isso eu já falo aqui dessa forma, que você entenda. Receber o Espírito Santo, querido, é algo muito sublime, é algo muito maravilhoso. É aquele primeiro momento, aquele dia exato em que você foi tomado pelo Espírito, o Espírito de Deus veio sobre a sua vida, você foi cheio do Espírito Santo, você foi batizado no Espírito e com fogo. Amém? Pastor, mas a Bíblia em si, para nós, ela não deixa nenhum vazamento. Ela é clara quando ela fala em receber-vos o Espírito Santo de Deus. Isso. Então ela é bem clara nisso. Jesus falou isso para os discípulos. Exatamente. Toda vez que nós lemos a Bíblia, ela não nos deixa nenhum tipo de questionamento, né? Ela é bem clara. Toda vez é relatado: recebemos o Espírito Santo de Deus, e foi-vos dado o Espírito Santo de Deus. É bem claro. É bem claro que é o Espírito Santo, não é nenhum outro. Certo? É somente o Espírito Santo. Bem? Romanos 8, 26, Lucas 11, 9 ao 13, fala o primeiro passo para nós recebermos o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa que traz o poder de Deus sobre a nossa vida, que traz os dons, a capacidade para realizarmos a obra de Deus. Lucas 11, do 9 ao 13, quem quiser pode ler para a gente, por favor. Por isso vos digo: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pede de pão, lhe dará um pedaço, uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará um lugar, um peixe, uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhes o pedirem. Amém. Aqueles que lhe pedirem. Primeira coisa que você tem que fazer, se você quer receber o Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, é orar e pedir. Fazer a oração da petição, né? É oração pedindo: Senhor, dá-me o teu Espírito, porque eu entendo que eu preciso do teu Espírito, porque eu entendo que eu necessito. Eu não posso fazer nada na igreja,
no teu corpo. Eu não posso fazer nada, não posso ser um cristão genuíno que cumpre a palavra do Senhor e os teus mandamentos se eu não tiver o Espírito Santo, se eu não receber o Espírito Santo. Eu não quero ser crente só nominalmente, servo de Deus só de boca. Eu quero ser verdadeiramente teu servo, teu escolhido, fazendo a obra. Você precisa pedir, orar, clamar. Aquele que busca, acha, recebe, né? Aquele que bate, a porta é aberta. Então você tem que pedir, crendo, certo? Se você orar sem fé, não tem como você receber, ok? Então você tem que orar crendo de todo o coração que Deus é poderoso para atender a sua oração. Por que muitas vezes pessoas, né? Eu acho interessante, as pessoas às vezes têm muitos anos na igreja e não receberam ainda o batismo do Espírito Santo. E às vezes até congregaram, né, em igrejas pentecostais, aquelas do fogo mesmo, né, do reteté que fala, mas fala do reteté. Isso, e não foram batizados com o Espírito Santo. Eu fico admirado. Como pode ter pessoas, às vezes, anos e anos na igreja, sem ter recebido o batismo do Espírito Santo? E, às vezes, tendo passado por igrejas de grande, essa repercussão dos dons, faz grande repercussão dos dons, sem ter recebido o batismo do Espírito Santo. Aí entra a questão, que nós vamos ver aqui, olha aí. O segundo e o terceiro ponto aí de receber o Espírito Santo. Segundo passo, você tem que dar obediência à palavra. Primeiro é você orar, pedir. O segundo, você obedecer. Você tem que ter o desejo da obediência. Você tem que querer obedecer a Deus. Ah, mas e se Deus me chamar lá para trabalhar com os mongóis, né? Lá na Mongólia, lá na China, você está disposto a obedecer? Então Deus vai te batizar com o Espírito Santo. Mas se você não estiver disposto a obedecer a voz de Deus, o ir de Deus, você não vai receber o batismo do Espírito Santo. Se você não está disposto a largar tudo para obedecer, você não vai receber o batismo do Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo é para aqueles que obedecem e querem obedecer a Deus, não importando com a sua própria vontade. Vamos ver então o texto aí, Atos 1:4 e Atos também 5:32. Jesus disse para os discípulos: ficar em Jerusalém até, não é até quando vocês quiserem, não é até a hora do almoço, nem a hora da janta, não é 2 dias nem 1 dia, mas é até que vocês recebam a promessa que eu vos disse, que daria a vocês, promessa do Pai, até vocês receberem o Espírito Santo. Se eles não ficassem em Jerusalém, eles receberiam o cumprimento da promessa? Ó, não. Quem não ficou em Jerusalém recebeu o batismo do Espírito Santo? Não. Por quê? Porque eles simplesmente não obedeceram. Não é porque eles tiveram muita ansiedade, não é porque eles ficaram ansiosos para receber aquilo que Deus queria. Não, nada disso. Sentimento não atrapalha a pessoa que recebeu o batismo do Espírito Santo, porque o batismo do Espírito Santo está além dos sentimentos dela. O batismo do Espírito Santo é uma ação direta de Deus. Você pode estar morrendo de ansiedade e receber o batismo do Espírito Santo, ok? E receber o batismo do Espírito Santo. Como você pode também estar cheio de ansiedade e não receber. Por quê? O que vai impedir alguém de receber o batismo do Espírito Santo é o desejo de obedecer a Deus ou não. Correto? Romanos, Atos 5. Qual outro texto aí? 5:32. 5:32, eu gosto muito desse texto, queridos. Particularmente eu gosto muito desse versículo.
Quem achou, pode ler. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Que Deus concedeu, outorgou, confiou àqueles que obedecem. Então a obediência é primordial para você receber o batismo do Espírito Santo. É primordial para você ser cheio do Espírito Santo. Não tem como, você pode querer ser cheio do Espírito Santo, mas se você não se dobrar, se você não se render, não curvar a sua vontade a dele, se o seu eu continuar dando ordens e você cumprindo as ordens do seu eu e não as ordens de Jesus, não vai ter como você receber o batismo do Espírito Santo, não vai ter como você ser renovado no enchimento do Espírito Santo, não vai ter como você ser cheio do Espírito Santo. Você pode ter recebido uma experiência lá atrás, recebeu o batismo lá atrás, mas nunca mais aconteceu nada na sua vida. O batismo do Espírito Santo na sua vida foi lá atrás, lá quando você tinha seus tempos de novo convertido, e nunca mais você foi renovado. Por quê? Nunca mais você voltou a falar em línguas. Por quê? O que te travou? O que te impediu de receber o Espírito Santo, receber a unção de Deus, de receber este poder de Deus na sua vida, para que você faça a obra de Deus? O seu eu, a sua rebeldia. Não existe outro motivo. A rebeldia é o maior entrave, por isso tem que ser repreendida, lutada contra. Você tem que se colocar realmente debaixo da obediência a Deus. Amém? Se você quer ser cheio do Espírito Santo. Perseverança. Bom, eu já estou orando, eu já me quebrantei, já me coloquei nas mãos de Deus, já falei, ó Deus, faça a tua vontade, eis-me aqui. E agora então, perseverança. 10 dias, certo? 10 dias eles esperaram em Jerusalém para receberem o batismo. 10 dias para receberem o cumprimento da promessa de Deus. 10 dias eles ficaram em Jerusalém. Como eles ficaram ali, eu não sei. Na casa de quem, eu não sei. Pagaram hospedagem, não sei. Eu sei que para que se cumpra a palavra de Deus, você não deve pedir esforços, você não deve medir tempo, você tem que perseverar e perseverar até que você alcance a promessa de Deus, até que você receba a promessa de Deus. Você tem que perseverar. Amém? Você é perseverante? Quem se acha perseverante aqui? Levante a mão. Você está aqui de tarde, querido. Você está aqui de tarde, no domingo. Você não acha que você é perseverante? Levante a mão, então. Bom. Já é uma perseverança, não? Você já está aqui de tarde, domingo de tarde. Muitos estão aí já no terceiro som da tarde. Muitos estão assistindo os seus programas preferidos. Ou simplesmente passeando na Pampulha até mesmo. Você está aqui perseverando, ouvindo a palavra, e a palavra liberta. Amém. A palavra traz, querido, no seu coração a fé. Amém. Amém? Então persevere, porque no momento que você vê, a sua perseverança terá chegado ao fim, porque você está recebendo a promessa de Deus. Amém. Mas tem que ser até o fim. Amém. Até o último minuto. Quanta gente abandonou Jerusalém antes do tempo. Já estou aqui há 3 dias, não aconteceu nada, vou embora. Porque Jesus não falou daqui exatamente a 10 dias. Ele falou dentro de pouco tempo. Poucos dias, dentro de alguns dias. Não iria passar de um mês, tá? Não iria passar de um mês. Mas quantos pensaram, não, eu deixei lá minha família, eu tenho que ir lá cuidar da minha família na outra cidade. Eu deixei lá em Samaria minha família, eu tenho que voltar para Samaria, ou eu tenho que voltar para Betel, ou eu tenho que voltar para Betânia.
Aí eu vou e volto. Não dá, mas e se nesse momento é o momento em que você vai perder a bênção? E aí? Então perseverar é perseverar até o fim. Amém? Amém. Persevere até o fim, querido. Não sai do seu posto, não. Porque se você sair, o inimigo vai te enredar, você vai ficar mais tempo para lá, e acabou quando você voltar, cadê? Já foi. Já, entendi. Então persevera até o fim. Atos 1:5. Quem quiser ler aí, por favor. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Amém. 4 pontos: confissão, arrependimento, quebrantamento. Esses pontos que eu estou levantando, eles podem acontecer simultaneamente na sua vida. Simultaneamente, num só dia. Como eles podem acontecer no decorrer de 10 dias. Como eles podem, no decorrer de uma semana, de um propósito que Deus toque no seu coração para que você faça com Ele. Então não quer dizer que esses pontos estão colocados aqui em escala de prioridades, não. Ou simplesmente que já. Eita, nossa. Então perceberam mais 5 minutos, ó. Então, bem, então você tem que buscar isso continuamente. Todos esses pontos simultaneamente, tá certo? A confissão, arrependimento, quebrantamento, você tem que estar buscando também. Bom meio, o Espírito Santo nos convence dos nossos pecados, para que possamos arrepender. Quem nos leva ao arrependimento, querido? É o Espírito Santo, é a bondade de Deus, é Deus agindo em sua vida, Deus vendo o seu desejo de querer ser livre para Deus, para servir a Deus. Aí ele traz o Espírito Santo para te constranger, te convencer do pecado, te mostrar realmente que há juízo, mesmo que aparentemente parece que não tem nada acontecendo contra aqueles que burlam a vontade de Deus, que estão aí contra a vontade de Deus, parece que nada de ruim acontece com eles. Uma hora vai chegar, e não vai ser muito não, em que essas pessoas, infelizmente, passarão, já não mais estarão entre nós, porque não ouviram a voz do Senhor, não se arrependeram, não confessaram os seus pecados, não pediram perdão, não se quebrantaram, endureceram a cerviz. E uma hora vem que eles realmente são pegos de surpresa, e o pecado é visto por todos, infelizmente. Então é necessário que você busque também esse arrependimento, esse quebrantamento. João 16, versículo 8, e também versículo 13, 14, e 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17 e até o 19. Bem? Quinto ponto: conhecimento e fé. Conhecimento e fé. Esse nós precisamos ler. Atos 19, versículo 1. Olha na sua Bíblia. Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Importa que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Você tem buscado o Espírito Santo? É um prêmio receber o Espírito Santo, querido. Eu vejo que é uma grande recompensa. É algo tremendo que o Pai concede àqueles que o pedem. Atos 19, versículo 1. Havia um grupo de discípulos de João Batista que Paulo encontrou lá, nas caminhadas de Paulo, nas viagens missionárias. Ele encontrou um grupo de 12 homens que estavam ali em Éfeso. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebeste, porventura, o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Como pode? Você nunca ouviu falar do Espírito Santo? Tem pessoas que às vezes ficaram anos em igreja, nunca ouviram falar do batismo, nunca ouviram um estudo acerca da pessoa do Espírito Santo, que precisamos ser cheios do Espírito Santo, precisamos andar no Espírito Santo.
eles nunca tinham ouvido falar do Espírito Santo. Eles eram discípulos de João Batista. Paulo pergunta: em que poços fostes batizados? Eles responderam: no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus, batismo das águas, e pondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas como profetizaram. Eram ao todo 12 homens. Todos eles foram cheios do Espírito Santo imediatamente. Coisa tremenda, linda. Como que aqueles homens nunca tinham ouvido falar, mas eles tinham desejo de aprender, de crescer na vida espiritual. Deus atendeu o clamor daquelas almas sedentas. E ali, ao impor as mãos, Paulo, ministrando o batismo do Espírito Santo, eles receberam o batismo, receberam os dons espirituais naquela mesma hora. Amém? Não precisaram esperar mais 10 dias, como lá no Pentecostes, né, irmãos? Às vezes as pessoas dizem: então tem que ficar esperando 10 dias para receber o batismo do Espírito Santo, tem oração, jejum, não sei. Mas não necessariamente, é você e Deus. Tem pessoas que receberam o batismo do Espírito Santo tomando banho. Tomando banho. Mas e foram cheios do Espírito Santo ali, ué. Um momento de quebrantamento, um momento quando a pessoa ela vai se colocar nas mãos de Deus completamente sem reservas. E ela vai ser cheia do Espírito Santo. Porque ela se colocou nas mãos de Deus. O tópico 3, querido, é aí. Tópico 3, coração a permanecer cheio do Espírito Santo. Vocês vão fazer isso em casa, né? Vocês vão fazer isso no seu dia a dia. Ser cheio do Espírito Santo. Eu coloquei Levítico 6,13. Vamos ler aí. Levítico 6,13. Vamos ficar em pé, vamos ler juntos. Levítico 6. Já abra aí. Antes de nós lermos isso aí, eu quero que vocês prestem atenção nessa estrofe, que é a estrofe da introdução. Que igreja nós queremos ser na terra? Que igreja você quer ser na terra? Que igreja você quer fazer parte? Uma igreja viva ou uma igreja morta? Pois aquela igreja que tem o Espírito Santo, ela tem um propósito, vive o propósito de Deus. Vou ler aqui rapidamente. Pois é Ele que mantém a igreja viva, o Espírito Santo. No propósito de Deus, a igreja sem o Espírito Santo está morta. É um corpo em decomposição. Passa a cheirar mal. Nada comparável à igreja viva que exala o bom perfume de Cristo. 2 Coríntios 2,14. Bem, nós somos a igreja viva ou igreja em decomposição. Você é um servo de Deus, vivo, ou que a sua fé, a sua vida com Deus, sua vida espiritual já está em decomposição? Vamos orar então aí. Vamos orar esse versículo. Vamos orar e ler. Todos acharam? Amém? Vamos falar juntos? Fala junto aqui, meu amigo. Fala junto com eles. Isso. O haverá continuamente sobre o altar e não se apagará. Novamente. O haverá continuamente sobre o altar e não se apagará. Feche seus olhos, querido. Diga comigo. Fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Feche seus olhos. O texto está claro. O fogo arderá continuamente sobre o altar. Não se apagará. Este fogo não se apaga. Porque este fogo vem do Espírito Santo. Mas a lenha
precisa ser renovada sobre o altar. Você é o altar. E a lenha é a sua constância em buscar a Deus, a sua constância em oração. A lenha que vai ser instrumento para que o fogo continue queimando, 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 e não venha se apagar. Tem que ter lenha, tem que ter ali sacrifício no altar, sacrifício de jejum, sacrifício de oração, sacrifício de renúncia, sacrifício de louvor. Você tem que estar sempre apresentando a Deus o seu sacrifício a Ele, sacrifício até mesmo na área do tempo, você sacrificar o seu tempo para servir a Deus. Sacrifício na área também da fé, de você ser fiel a Deus no seu dia, sua oferta, em tudo, querido, todo tipo de sacrifício no altar, para que a chama não se apague, em nome de Jesus. Amém? Senhor Deus, nós queremos te agradecer, Pai. Queremos te louvar, Senhor Jesus, porque Tu és maravilhoso, Tu és santo, Tu és tremendo. Recebe o nosso louvor nas Tuas mãos, recebe, ó Deus, hoje a nossa vida no altar. Queremos